Olá a todos, bem-vindos ao Building the Future. O meu nome é Luís Iriu, sou Data Scientist na Capgemini Engineering e hoje venho falar-vos de pizzas. Alguém quer uma fatia desta pizza que se chama MLOps? A me o Marco Bellini mi ha detto che il segreto Una roba per la Napoli! è una base più leggera e massiva. A me ha detto che il resceglio. No, la nuova base. Vedi, ma il resceglio è più generoso. Questa è la nuova base, più leggera e massiva. Mamma, di che ha... È a base. Marco Bellini dice che è il sapore. Sta molto buono. Novas pizzas Marco Bellini. Base leve e macia. Hey, es minhas pizzas! Sim, pode parecer estranho, mas venho falar-vos de pizzas. E como tiveram a oportunidade de ver no vídeo, uma boa pizza é constituída por uma boa massa e um bom recheio. Assim como um projeto de machine learning de sucesso deve ter uma boa qualidade dos dados e um bom modelo. E devemos dar mais importância à qualidade da massa, neste caso à qualidade dos dados, ou em vez disso darmos mais importância à melhor escolha dos ingredientes do recheio, neste caso o modelo e a escolha dos seus hiperparâmetros. Vocês diriam ambos, correto? Vou tentar dar-vos esta resposta mais à frente. A forma como eu tenho visto os projetos de machine learning desenvolvidos nos últimos anos, e até a investigação nesta área, tenho visto um progresso enorme no desenvolvimento dos modelos ou nos algoritmos e pouco progresso a manter e a desenvolver a qualidade dos dados. No último ano, com alguma surpresa, tenho visto um conjunto de projetos onde se tem mudado um pouco o mindset e esses projetos têm-se baseado numa abordagem centrada na melhoria da qualidade dos dados que serve ao modelo. Porque sem uma boa base, não teremos certamente uma boa pizza. Não há bons modelos e a sua performance não será desejada se não tivermos uma boa qualidade dos dados. Para além do desafio de garantir a qualidade dos dados, há ainda o grande desafio de colocar os modelos em produção. E, na minha opinião, um projeto de machine learning só agrega valor quando passa à fase de produção. Como vocês podem ver aqui na figura, esta linha a verde. E é nesta fase que falham precisamente a maior parte dos projetos. E muito bons projetos e poucos bem-sucedidos não conseguem fazer a transição para o ambiente de produção. E porquê? Porque um projeto de machine learning depende de dados, depende de modelos e depende de código. E por isso é muito mais difícil de escalar do que um software tradicional. Para a maior parte dos projetos de machine learning, apenas 5 ou 10% do código representa o código aplicado nos modelos. E é nesta faixa preta que vocês podem ver nesta figura, nos modelos, que a comunidade se tem dedicado nos últimos anos. E esta é uma das razões que eu considero fundamental para existir um gap tão grande entre um POC e um projeto em produção. E então o que é que representa todo o outro código? O outro código que vocês podem ver ali a azul. Bem, todo o código de um projeto de machine learning eu considero que pode ser dividido em 3 grandes pilares. Um dedicado aos dados, onde se faz a ingestão dos dados, a exploração dos dados, a verificação e a limpeza desses mesmos dados e depois a geração e seleção das features. Um outro pilar dedicado aos modelos, onde se identifica o modelo, onde se desenvolve o modelo, onde se treina esse mesmo modelo e onde se faz o tuning dos hiperparâmetros e depois onde se faz a explicação das suas decisões para que este possa ser mais facilmente aceito por quem o utiliza. E depois um último pilar dedicado a fazer o deployment dos modelos e a monitorizar a sua performance. E devemos fazer o planeamento de todas estas macro-tarefas ao detalhe para que um projeto de machine learning não falhe. Como podem ver aqui, é como fazer uma pizza. Primeiro ingerimos os dados, depois fazemos o pré-processamento desses mesmos dados, fazemos a seleção das features, identificamos os melhores modelos, fazemos o desenvolvimento desses mesmos modelos, treinamos e validamos os modelos, fazemos o tuning dos hiperparâmetros. Depois disso, testamos os modelos e no final fazemos esse deployment. No entanto, há ainda um grande número de projetos de machine learning que não agregam valor. E tenho visto na literatura que cerca de 85% dos projetos não desenvolvem valor em produção. E porquê?
porque existe um problema normalmente relacionado com o concept drift ou data drift, e este fator tem-se agravado agora com a Covid-19, ou porque a escolha dos modelos e a forma como se faz o tuning dos hiperparâmetros não é efetiva, e muitos dos modelos às vezes estão em overfitting ou underfitting, ou ainda outro problema é simplesmente a escolha das features, que muitas das vezes não é ideal para resolver os problemas em questão. Bem, e então perguntam vocês o que devemos fazer para que cada vez menos projetos falhem. Primeiro, considero que é necessário adotar um processo de desenvolvimento rápido. Este é um processo iterativo, dividido em 6 fases, como podem ver aqui na figura, normalmente assente numa metodologia agile e dividida em sprints, em que só se avança para a próxima fase se a anterior estiver totalmente completa. Na primeira fase deve-se definir claramente os requisitos do projeto. Na segunda fase deve-se demonstrar o potencial e a qualidade dos dados para resolver o problema em questão. Depois disso, devem-se definir as features mais importantes que irão alimentar os modelos. Na quarta fase, devem-se identificar as técnicas de machine learning para alcançar o objetivo. Depois desenvolvem-se os modelos, que se considera serem mais eficazes. E na última fase, esta última fase serve para refinar a solução, usando evidências até dos sprints anteriores. Além dos problemas mencionados anteriormente, algumas equipas de Analytics, eu considero que algumas equipas de Analytics desenvolvem projetos de maneira completamente desintegrada, muitas vezes cada um com a sua linguagem, cada um com as suas ferramentas, cada um com o seu estilo de programação. Existe também uma falta de controlo da qualidade dos códigos, normalmente levando a um debug super demorado, podendo até muitas vezes durar semanas. Existe também uma grande separação entre o código de um POC e o código que irá de facto para a produção, causando aqui um enorme tempo de refactoring antes do deploy. E é aqui que eu considero que entra a chave, é aqui que entra o MLOps. O que é o MLOps? Perguntam vocês. O MLOps é o DevOps para Machine Learning, ou seja, um conjunto de práticas recomendadas para que se execute projetos de Machine Learning com sucesso. E o que é que eu considero que devemos fazer nessas tarefas? Considero que devemos padronizar a estrutura do código e as ferramentas utilizadas para Machine Learning dentro da própria equipa. Devemos diminuir a quantidade de código, muitas vezes escrito do zero, reaproveitando ao máximo o código que já tínhamos. Devemos adotar um sistema de governo e de controle dos dados e até às vezes modelos treinados na fase de POC, bem como as suas métricas. Devemos iniciar o desenvolvimento já pensando que o código desenvolvido irá para a produção, diminuindo assim a distância entre o código do POC e o código de produção, e depois devemos fazer controle da versão das soluções implementadas e devemos fazer controle da qualidade do código elaborado pela equipa. Além de adotar um processo de desenvolvimento rápido e um governo de acordo com a MLOps, eu acredito que a lei de Pareto, e acredito por projetos já desenvolvidos nesta área, acredito que a lei de Pareto já deve também ser tida em conta nos projetos de Machine Learning. Considero que apenas 20% das tarefas de um projeto correspondem a 80% de sucesso nos resultados. E quais são estas tarefas? Perguntam vocês. Bem, estas tarefas assentam essencialmente em 2 dos pilares que mencionei anteriormente. São elas: exploração dos dados, verificação e limpeza desses mesmos dados, garantida a sua qualidade. Devemos depois fazer uma correta seleção e transformação das features, e depois do modelo estar em produção, deve-se ter atenção à monitorização dos modelos e dos dados que servem a esses mesmos modelos, para muitas vezes evitar o model drift ou o data drift. E deixem-me dar-vos um exemplo concreto da aplicação destas tarefas. Durante o ano de 2021, recebemos um desafio na nossa equipa que consistia em melhorar os resultados dos modelos de forecasting de um cliente no setor da energia. O cliente já tinha os modelos de forecasting em produção e tínhamos apenas 11 semanas para desenvolver este projeto. Após identificar alguns problemas,
a nossa equipa resolveu o problema com uma abordagem centrada nos dados, sem nunca alterar os modelos em produção do lado do cliente. Em primeiro lugar, a nossa equipa criou pipelines de ingestão de dados robustos, com algumas regras capazes de ingerir diferentes fontes e até diferentes tipos de dados diariamente, e para isto usamos uma solução Microsoft, o Azure Data Factory. Depois disso, criámos um módulo de pré-processamento dos dados que reduziu os problemas da qualidade dos dados e melhorou a performance do modelo de forecasting, sem nunca mexer nos modelos em produção. E para isto também utilizamos uma solução Microsoft, que é o Databricks. E por fim, criámos um conjunto de dashboards que monitorizaram as várias métricas e os vários tipos de drift. E para isto também utilizamos uma solução Microsoft, o Power BI. Considero também que a metodologia de desenvolvimento rápido que adotámos neste projeto foi essencial para maximizar o desenvolvimento deste projeto e, no final, melhorámos o benefício económico dos modelos em mais de 50%, superando até as expectativas do cliente. E volto a frisar, com uma abordagem apenas centrada nos dados e na monitorização dos modelos em produção. Ou seja, os tais 20% das tarefas que eu vos tinha falado anteriormente. Vou agora entrar em mais detalhe com um outro exemplo, com um dataset que é público, até para não expor os dados deste cliente que vos referi. Este dataset está relacionado com a qualidade do vinho verde português. Como podemos ver aqui, temos cerca de 6.497 vinhos e devido a questões de privacidade e de logística, apenas estão disponíveis 12 variáveis físico-químicas, que vocês podem ver aqui. Estas são variáveis independentes, como, por exemplo, o pH, a densidade ou o álcool. E depois temos uma variável sensorial, esta variável classe, que representa a qualidade dos vinhos e que foi medida através do aspecto sensorial, representada, neste caso, através de notas que variam entre 0 e 10. E aqui o objetivo era prever, baseado nestas 12 variáveis físico-químicas, prever a variável, esta variável que é a qualidade. Para termos uma comparação de uma abordagem centrada nos dados versus uma abordagem centrada nos modelos, considerei que era importante termos um algoritmo base e para isto usei um modelo resultante de uma ferramenta de AutoML conhecida, o AutoSclearn, e após uma pesquisa por 11 classificadores diferentes, como vocês podem ver aqui, e sem qualquer tipo de otimização, foi selecionado um classificador do tipo Random Forest. E para sabermos quão bom é o modelo, devemos ter métricas de avaliação e para esta etapa eu escolhi a Accuracy e a matriz de confusão. E para este primeiro modelo, denominado Baseline, que vai servir como comparação entre a abordagem centrada nos dados e a abordagem centrada nos modelos, obtive 64,5% de accuracy. E depois disso, comecei por uma abordagem centrada nos modelos. Comecei por uma otimização dos hiperparâmetros, usando Grid Search. Esta é uma abordagem de pesquisa dos hiperparâmetros que recebe um conjunto de valores de um ou mais hiperparâmetros e testa todas as combinações dentro dessa vizinhança. E depois do teste é indicado o desempenho de cada uma dessas configurações e no final de todos os testes é indicado qual é a melhor escolha dos hiperparâmetros. E após fazer este tipo de otimização, consegui um incremento de 3,7% em relação ao modelo de baseline, passando agora a ter 68,2% de accuracy na previsão da qualidade dos vinhos. Depois disso, foquei-me numa abordagem centrada nos dados e comecei por fazer primeiro uma exploração dos dados, depois identifiquei alguns missing values, eliminei os outliers com base no interquartile range,
após analisar algumas distribuições de algumas variáveis, verifiquei se skewness acentuado em algumas delas e realizei aqui uma transformação box-cox nessas variáveis. Depois disso, fiz a seleção das features de acordo com a correlação com a variável classe, neste caso a qualidade, e a feature importance que ia saindo do treino dos modelos. E ainda realizei a geração de uma nova feature que representa o CO2 molecular e que tem por base o pH e o SO2 livre. E depois disso, ainda apliquei PCA com 8 componentes, balanceei o dataset de treino fazendo até oversampling das classes minoritárias, estas classes que vocês podem ver aqui, que são a 3, a 4, a 8 e a 9. E após estas tarefas e aplicando o mesmo modelo de baseline, ou seja, o primeiro modelo sem qualquer otimização, no mesmo dataset de teste, obtive 73,1% de accuracy, cerca de mais 8,6% do que o baseline e superior em cerca de 5% em relação à abordagem centrada nos modelos. E aqui estou a dizer que a abordagem centrada nos dados produz melhores resultados. Mas não nos esqueçamos que a atividade de preparação dos dados não está sozinha no desenvolvimento de um projeto de Machine Learning e volto a frisar que devemos preparar todas as tarefas ao detalhe. É como fazer uma pizza, devemos dar atenção a todas estas tarefas. E para isso, eu acho que o MLOps é fundamental, para garantir que todas as tarefas estão conectadas. E para finalizar, deixo-vos aqui algumas ferramentas que podem ser úteis em cada um dos steps do desenvolvimento de um projeto. E aqui podem ver um diagrama em que divide as diferentes necessidades, por exemplo, o versionamento dos dados, garantir a qualidade dos dados, garantir a exploração dos dados, fazer feature store, garantir o treino dos modelos, fazer o tracking de todos os testes, garantir que fazemos a explicação dos modelos de forma correta, fazer o deployment e depois monitorizar os dados e o modelo. E já que estivemos sempre a falar de pizzas, será que há algum projeto de Machine Learning que ajuda na confecção de pizzas? At Domino's, we're always trying to be better. We aim to deliver great quality pizzas, but we know that sometimes we don't get it right. And even one bad experience is one too many. So we've set our sights on a solution with our biggest product quality innovation ever. Introducing Domino's Pizza Checker, the next leap forward in our Drew Artificial Intelligence program. Pizza Checker is an electronic eye that will soon be above every Domino's cutting bench in the country. It instantly checks the quality of every pizza we make, then displays it online for every customer to see. Pizza Checker verifies pizza type, correct toppings, topping distribution, crust type, and temperature. It's all about giving people more visibility of their order, delivering better quality pizzas, more efficient stores, and more satisfied customers, which means there's more happiness all round. Pizza Checker, only at Domino's. De forma a termos uma boa pizza, nunca se esqueçam de garantir uma boa qualidade da base, neste caso, uma boa qualidade dos dados, adotar um processo de desenvolvimento rápido e um conjunto de práticas e ferramentas de acordo com o MLOps. Obrigado a todos e caso exista alguma dúvida, questão ou curiosidade, não hesitem em contactar-me via e-mail ou LinkedIn. Obrigado.